E aí, galera, beleza? Estamos nós aqui sexta-feira, dia 8 de maio de 2020, uma data significativa, uma data muito importante, uma data que foi muito comemorada há exatamente, eu não sou muito bom de matemática, mas se não me engano, há 75 anos atrás, em 1945, essa data nós tínhamos o fim da Segunda Guerra Mundial, quando o Exército Vermelho, né, o Exército Russo, liderado por Stalin, invade Berlim e praticamente estabelece o fim da Segunda Guerra Mundial, dando início ao que seria a Guerra Fria. Né? Afinal de contas, Berlim se tornou uma cidade extremamente disputada após Segunda Guerra Mundial, e o Exército Vermelho foi quem chegou lá primeiro, quem quase prende o Hitler, chegou a prender alguns dos seus generais mais importantes, né? Então, essa tragédia da história do século XX, uma grande tragédia do século XX, ela chegou ao fim no dia 8 de maio de 1945, exatamente há 75 anos, ok? Falar de Segunda Guerra dá logo vontade de você transbordar aqui o assunto de Segunda Guerra Mundial, tem muitas coisas a nos ensinar nos dias de hoje, como intolerância, como, é, como uma ideologia extremamente nacionalista, né, pode trazer tanta destruição, né? E a guerra terminou em maio, mas a gente não pode esquecer que as bombas atômicas foram lançadas em agosto. Também vai fazer 75 anos, né, no dia 6 e 9 de agosto, se eu não estiver enganado. Beleza? Mas a gente vai bater papo aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, sim. E ao longo do assunto de hoje, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu queria falar sobre os ministros do Bolsonaro, né? Os ministros do Bolsonaro têm deixado aí uma série de entrevistas extremamente polêmicas, algumas denúncias, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso também hoje, além de falar também sobre os 750 mortos, né, nas últimas 24 horas, ou foram detectados 750 mortes causadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas, o que nos deixa numa posição assim bem preocupante. O Brasil acaba se tornando o centro das atenções mundiais, né, em relação ao corona, beleza? Mas a gente vai falar tudo isso. Meu nome é André Moraes, sou professor de História e hoje, na plena sexta-feira, a gente vai bater um papo aqui sobre esses assuntos, né? Primeiro, eu queria começar sobre os ministros do Bolsonaro. Bem, é lógico que os ministros do Bolsonaro, eles, desde o início, né, pelo menos aqueles que ficaram, né, alguns já saíram, eles vêm trazendo uma série de declarações extremamente polêmicas. Por quê? Porque é fruto desse governo, é fruto do governo da polêmica, é fruto do governo do conflito, é fruto do governo do embate, é fruto de um governo que não negocia. Porque quando eu falo negociar, eu falo assim, ó, em 2002, quando o Lula ganhou as eleições, o Lula buscou, né, trazer todo mundo para o seu lado, né? O Lula criou uma frente ampla a ponto do vice-presidente de Lula ser o José de Alencar, que era um dos maiores empresários do ramo têxtil do país, né? Um grande empresário, um homem com história muito bonita, José de Alencar, do PL. Mas o Lula veio para negociação, veio para botar todo mundo embaixo do braço. Na verdade, o primeiro e o segundo ano do governo Lula, ele foi uma calmaria, na maioria das vezes. O Bolsonaro não tem esse perfil. Eu não estou dizendo se ele está certo ou se ele está errado nesse momento. Então, ele não tem esse perfil. E os seus ministros também não. Então, mas muitos dos seus ministros não têm a diplomacia para conversar sobre determinados temas, não tem o cuidado de conversar sobre determinados temas. Então, por exemplo, Von Traub, com relação à questão da educação, o ministro da Educação, alega-se que ele xingou o STF no vídeo que o Celso de Mello solicita, né, devido ao processo que o Moro deu início lá com as acusações sobre Bolsonaro. Alega-se que no vídeo o Von Traub xinga o STF, né? Aí isso vira uma polêmica gigantesca. Mas aí eu lhe pergunto, qual apoiador bolsonarista hoje não xinga o STF? Qual apoiador bolsonarista hoje não enxerga o STF como algo que atrapalha o governo de Bolsonaro? E xingar o STF não é uma exclusividade da direita. Que diga Joaquim Barbosa, o relator do Mensalão, que por pouco não jogou o governo do PT em um impeachment, mas condenou e jogou as primeiras, né, grandes e graves
acusações sobre corrupção, sobre compra de voto, sobre compra de parlamentar, né, foi o Joaquim Barbosa. Como é que a esquerda viu o Joaquim Barbosa? Eu lembro que na época, lá nos idos, né, 2007, 2008, eu não vou me recordar agora precisamente, mas na época da denúncia do Mensalão, o Joaquim Barbosa era visto pela direita como o grande Batman, como um homem assim que está indo para cima, né, das corrupções do PT, e a esquerda criticava, a esquerda denunciava, a esquerda, né, criticava o STF, muito xingava o STF também. Então, essa briga, né, com o STF, ela é de acordo com o andar do STF em relação ao presidente. Se os apoiadores do presidente entenderem que o STF está ali caminhando lado a lado, o STF vira amigo. Se entender que o STF está, né, contrariando interesses do presidente, seja ele de esquerda, seja ele de direita, o STF vira inimigo. Então o Von Traub, ao xingar o STF, para mim, isso sinceramente, se resolvam lá. O problema do Von Traub, né, do ministro da Educação, é não adiar o Enem. Esse é o problema dele, é isso que a gente devia estar cobrando dele. O problema do Von Traub é não entender que a educação é sim um processo de transformação e de possibilidade, deve ser usado como instrumento de ascensão social. A educação não pode ser de vanguarda, a educação não pode ser para poucos, a educação tem que ser democratizada ainda mais. Né? A educação precisa parar com certas mentiras, né? Como, por exemplo, que as escolas seguem Paulo Freire. Quem dera que as escolas seguissem Paulo Freire. Né? Quem dera que as escolas seguissem o modelo democrático de Paulo Freire. Estamos longe disso. As escolas, elas estão cada vez mais conectadas a um fordismo educacional, no qual o resultado é a aprovação em medicina. Não se trabalha mais a questão da cidadania, não se trabalha mais a questão do conhecimento. Não, a ideia é aprovação, a ideia é fordismo educacional. Não é isso? As escolas, elas não fazem mais publicidade sobre os valores éticos, morais que são implementados em seus alunos. As escolas fazem propaganda do primeiro e do segundo lugar no curso de medicina. Então é esse modelo de educação que nós temos, e isso está muito longe de ser Paulo Freire. E com o Von Traub, que é um olavista, que é um seguidor de Olavo de Carvalho, a educação ela não tem que ser democratizada, por isso a qualidade é ruim, segundo eles. A qualidade da educação melhoraria se restringisse a educação a um núcleo, né, altamente elitizado, que poderia aí sim, né, tratar a educação como algo sectário, como algo meritocrático. Esse é o problema do Von Traub. E a Regina Duarte? Bem, a Regina Duarte, ela tem um vídeo antigo da época da campanha do Lula, que ela dizia: eu tenho medo. Né? Esse medo dela realmente transpôs pra gente, né? Passou pra gente esse medo da Regina Duarte pelas barbaridades que ela falou na entrevista dela. Meu Deus, e assim, eu não sou desses que acha que ela tá louca, que ela fumou não. Ela é a Regina Duarte. Ela é a ministra do Bolsonaro. Ela é quem admira o Bolsonaro. E quem admira o Bolsonaro, infelizmente, minimiza, né, a ditadura militar no Brasil. Tem gente que me diz assim: André, só morreram 400 pessoas. Gente, como é que pode o Estado matar 400 pessoas e alguém dizer que é só? Milhares foram torturadas. Não existe você querer relativizar a música do tricampeonato de futebol, que inclusive foi muito utilizada pela ditadura como propaganda do seu governo, né? Naquele momento, 90 milhões, sim, a música é massa, mas o momento não era legal. As pessoas sentiram, as pessoas não podiam falar, as pessoas não podiam cantar, as pessoas tinham censura. Então não dá para romantizar a ditadura militar. Né? Não dá para romantizar. Não dá, infelizmente não dá. Não dá para romantizar ditadura nenhuma. Beleza? Então nós ficamos aqui sempre atentos aos ministros do Bolsonaro, porque eles são notícias. E nem sempre são notícias no campo positivo. Né? Então a gente fica atento às posturas do ministro do Bolsonaro, todos eles, porque eles fazem parte do governo, eles são os homens de confiança do governo. E a Regina Duarte falou as bobagens que ela tinha que falar, né, tentou minimizar as mortes da ditadura. Enfim, foi um show de horrores.
né, a entrevista da Regina Duarte. Foi muito triste de se ver. Beleza? Bem, chegamos à marca escandalosa de 750 mortos por dia pelo Covid-19. Será que vai ter churrasco amanhã? Eu espero que não. Eu espero que não tenha. Um churrasco divulgado com ar de arrogância e de desacato e de desafio, né, pode trazer consequências muito ruins. Eu espero que esse churrasco seja cancelado. Beleza? E voltamos aqui a falar um pouco sobre a Segunda Guerra e as mensagens que elas traz para nós nos dias de hoje. A grande mensagem que a Segunda Guerra traz, ao meu ver, é que nem tudo que está na lei é justo. Porque os campos de concentração, eles eram legalizados. O trabalho escravo na Alemanha era justificado para desenvolver, para o crescimento da economia alemã. E os campos de concentração nada mais eram do que trabalhos escravos. Então, quando a Segunda Guerra acabou, se buscou criar mecanismos e as organizações internacionais se responsabilizaram disso, de fazer com que nunca se esqueça o que aconteceu na Alemanha em nome de um desenvolvimento, em nome de um nacionalismo, em nome de uma superioridade racial, né, de uma eugenia. E a gente tem que continuar tendo cuidado para que as coisas não se repitam, beleza? Então, quando a gente fala de democratização da educação, quando a gente fala que a gente não pode romantizar ditaduras, é para que outras segundas guerras não ocorram. Para que a Segunda Guerra seja apenas uma lição que a humanidade tirou de uma tragédia humana, né, que está completando 75 anos do seu final. Beleza? Boa noite para vocês, fiquem bem, curtam, assistam o canal, dê essa força e se inscrevam. Um abraço a todos.